Bom dia, a paz do Senhor para todos, queridos irmãos. Na bênção aí, meu querido, minhas queridas. Firme? Firme, João? Dona Maria, firme, né? A graça de Deus, maravilha, os irmãos todos. Vamos lá, né, irmãos? Tocar o barco. Deus abençoe vocês que estão nos assistindo também aí. Deus possa fazer uma grande obra, amém? Glória a Deus. Possamos estar confiantes no Senhor, mais ainda. Eu sempre falo, né, quando a gente conhece o Senhor, como os discípulos, né, naquele momento em que todos começaram a abandonar Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 6, depois você lê com calma, porque Jesus deu uma palavra meia que eles não entenderam, e começaram a abandonar Jesus, foram embora. E Jesus perguntou para os 12 discípulos: vocês também não querem ir também? Não querem ir embora, não? E eles falaram: não, Senhor. Vamos ler lá, deixar o versículo já de manhã aqui, no Evangelho de João, no capítulo 6, a resposta que Pedro, né, que os discípulos, na pessoa de Pedro, glória a Deus. 6, verso 66. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás. Olha você, voltaram atrás. Às vezes eu brinco, irmão, não recuou. Está recuando não, né, irmão? Eu estou querendo dizer, está voltando atrás, não, né, irmão? Aí, ó. Voltaram atrás e já não andavam com Jesus. Andava com outras pessoas, mas não andava mais com Jesus. Voltaram atrás. Não andava mais com Jesus. Então, verso 67. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Meu querido, não recue, não volte atrás, mesmo que muitas das vezes você não entenda o que o Senhor está falando para você, ou mesmo que muitas das vezes você não concorda naquele momento, mas fica firme. Deus vai iluminar, vai clarear, você vai perceber que é melhor ficar ali, ficar com Cristo, ficar na presença dEle, quietinho, sem aguentar firme. E então Pedro falou: Senhor, nós não temos para onde ir, nós sabemos quem é o Senhor, nós vamos ficar quietinho aqui, vamos ficar quietinho, amém, aleluia. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, bendito seja o Teu nome, toda honra e glória a Ti, Senhor, exaltado para sempre. Nós abrimos este culto, aleluia, nós abrimos esse culto em nome de Jesus, que o nome dele, que o nome do nosso Senhor seja honrado, exaltado, bendito seja para todo sempre, Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome nós damos glória. Não a nós, mas ao Teu nome toda honra, toda glória. Perdoa nossa incredulidade, nossa timidez, nossa ingratidão. Purifica nosso coração da imundícia do pecado, Senhor, de questionamentos. Perdoa, Senhor, perdoa nós. Perdoa nós. Obrigado porque o Senhor nos aceita. Obrigado porque o Senhor nos aceita. Obrigado porque o Senhor abriu os braços para nós. O Senhor diz: vinde a mim todos que estiver cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque o Senhor nos recebe e nos alivia. E o Senhor ainda nos ensina, pois o Senhor diz lá: e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Obrigado, Senhor, por essa irmã, por esse irmão, por esse casal, por essa vida, por esse filho, por essa filha, por essa mulher, por todos aqui agora, Senhor.
Que o refrigério venha em cada coração. Que a tranquilidade venha em cada coração. Que o peso vá embora em nome de Jesus. Que a ansiedade vá embora em nome de Jesus. Essa coisa ruim que está pegando aí, vai embora. Essa confusão de mente vai embora em nome de Jesus. Que você se aquiete. Que nós nos aquietemos, Senhor, e descansemos em Ti. Pois a nossa vida já foi entregue nas Tuas mãos. E o Senhor sempre faz o melhor por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos glorificar, louvar, adorar o Senhor. Amém. Amanhã, segunda-feira, às 19 horas, tem oração na igreja. Na terça-feira, 8h30 da manhã, também tem oração. Quarta-feira, o culto. Maravilhoso, irmão. Benção, foi quarta-feira. Quarta-feira de novo, maravilha, 8 horas. 8 da noite, maravilha, vamos lá. Sexta-feira, 18 horas, aqui oração. Aqui na igreja, oração no monte. Estamos firme aí, meu irmão, vamos lá. Domingo, 9h30 da manhã, firme aqui. 5 da tarde, firme. 7 da noite, firme. Bora. Tem outro caminho não, meu irmão. Nós somos peregrinos, estamos de passagem aqui. Amém, aleluia. Olha de lado para o seu irmão de lado. Fala para o irmão, dá um soquinho, irmão. Amém, aleluia aí, meu irmão. Aleluia. Amém, aleluia aí, meu irmão. Irmão Francisco. Todo mundo aí, vira lá para o Crebe lá, irmão. Vira lá para o Crebe lá. O Crebinho dá um aleluia lá. Dá um aleluia, Crebe. Amém, glória a Deus. Irmão Márcio, como é que está o seu irmão lá, o Francis? Olha, ele foi, chegou quase entubado, foi? Olha, está em casa já. Glória a Deus, viu? Maravilha, viu? Não é brincadeira não, só misericórdia de Deus, hein, gente? Deus é bom, amém? Amém. Vamos tocar o barco. Tem coisa que a gente não entende, mas Deus é bom, aleluia, Deus sabe de tudo, está tudo na mão dele. Vamos embora. Alguém falou assim, nossa, mas a dona Umbelina, com aquela idade, conseguiu. Glória a Deus, velho. Amém, velho. Vai, você quer o quê? Né? A dona Umbelina é mãe da nossa querida Nilza, lá, né, Nilza? Na casa dela foi o rapa, passou lá, o bicho passou lá, mas sai, bora. A dona Umbelina, senhora, quantos anos que ela tem, ô, Nilza? 77, a dona Umbelininha. É. Não é fácil não, viu? Só Deus para dar graça. Mas Deus é bom. Vamos embora. Vamos lá. Irmão, ontem nós tivemos o curso da Associação Teológica Cason. Só falar para os irmãos, a gente não pode falar muito, mas foi excelente. Nota 10. Amém? Aleluia? Amém. Veio o pastor de Pouso Alegre. Não, quero conhecer esse curso. Que história que é essa? Estou sabendo do negócio aí. O negócio é bom. Depois do culto aí, como é que foi? Benção. Eu não falei agora não, né? Para essa vez não, mas na outra, lá no mês passado, eu falei para ele, vem para você conhecer o curso. Quem vai dar aula para você é o mais fraco da turma. Eu falei que é o mais fraco da turma vai dar aula. Aí ele falou assim, nossa, esse é o mais fraco. Eu falei, é o mais ruinzinho da turma. Maravilha, glória a Deus. Meu querido, pega a sua oferta aí, o seu dízimo. Pega o seu dízimo aí, com alegria no coração, você que está assistindo a gente aí. Agência 0121, na conta 3714, dígito 4, Caixa Econômica. Se você quiser fazer aí a sua oferta, colocar o seu dízimo, meu irmão, a gente não está obrigando ninguém. Aqui daqui, ó, irmão, nem é obrigado a fazer nada. A gente faz com carinho, com gratidão, amor. Gratidão, amor, não vai ficar nada aqui. Nosso irmão Marcelo morreu, né? Faleceu. A Teca foi lá junto com a esposa, fez uma limpeza nas coisas dele. Colocou dentro do meu carro para fazer doação. Olhei lá dos tênis, já foi para doação já, né? Já levei já. Olhei assim, tirei uma bolsa e falei assim, ó, pra você ver, rapaz. O que é a vida, né? Meu irmão, não leva nada. Não leva nada. Nosso irmão foi enterrado no saco lá. Eu tive que reconhecer o corpo dele lá, no saco. Mas a gente sabe que só está o corpo ali, porque ele já adentrou as mansões celestiais. Amém, aleluia. Nosso irmão entrou na glória. Oh, maravilha. Amém, aleluia. Então o que eu estou querendo falar para você nesse momento da oferta? Não estou constrangendo você não, irmão. Leva nada. Leva nada, fica tudo aí. Sabe essa roupa que você está aí, ó?
Sabe esse tênis que você está aí? Fica tudo aí. Você fala assim, não, pastor, eu quero que vá comigo. Você pode até falar, eu falo, aham. Na hora que estiver lá, eu for lá, eu falo, tira o tênis desse, para me falar para ele depois. Porque ele não foi nada. Eu que vou falar para a esposa, não, eu vou tirar o tênis dele, pode deixar, vai ficar comigo. Lá no céu eu explico para ele. Não leva nada não, vai derreter aqui no cemitério. Então, meu querido, pega a sua oferta aí, seu dízimo, vamos ofertar enquanto o nosso grupo está lá aqui louvando ao Senhor. Vamos embora, vamos lá. Vou elogiar vocês estão de parabéns, tá? Vocês estão de parabéns. Eu nunca falei isso, acho que eu nunca falei, eu falo a primeira vez, estão de parabéns. Parte instrumental aí, a consagração, é isso mesmo, gente. Você também que está no som aí, viu? Está de parabéns. Deus abençoe, viu? Maravilha. Vamos ouvir a palavra pelo mais fraco da turma. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Ouvir uma palavra pelo mais fraquinho da turma. Graças a Deus, que bom. Sinal que eu tenho que melhorar bastante. Graças a Deus. Amados, mas o pastor falando do curso foi muito gostoso mesmo. Ontem, a aula de panorama bíblico. E a gente falou muitas coisas lá. Uma delas, né, que a gente falando panorama bíblico, eu soltei alguma coisa sobre o Apocalipse. Aí todo mundo, não, mas o que vai acontecer no final dos tempos? O que vai acontecer aqui? Eu falei assim, irmãos, não dá para falar agora, porque vocês estão ainda aprendendo o panorama da Bíblia. Vou ensinar o Apocalipse para vocês agora, vocês não vão entender nada. E outra coisa, se der escatologia primeiro, vocês nunca mais voltam no curso, porque é o que mais chama a atenção do povo, a escatologia. Então a gente faz vocês cursarem todas as matérias e deixar a escatologia por último, para não fazer primeiro, porque senão todo mundo vai embora. Já aprendi a escatologia que eu queria, então já entendi o final dos tempos. E um outro momento assim, que eu achei foi bem bonito, a gente falando lá dos evangelhos, quem estava na aula sabe o que eu vou falar, mas que todo mundo fala mal do Barrabás, não é? Barrabás é assassino, que foi solto, tá? Gente, mas Barrabás, ele significa a humanidade. Precisava alguém ser inocentado por causa do Cordeiro. Aleluia. Estava Jesus, ao nível da aula, estava Jesus e o Barrabás. Barrabás, por que a multidão preferiu Barrabás? Porque a humanidade prefere o pecado. Mas era necessário alguém ser inocente para que Jesus morresse, né? Ser inocentado pela morte de Jesus. Amém? Então não representa nós, amados. Nós somos inocentados por causa da morte do Cordeiro. Estávamos no lugar de Barrabás, sendo condenados. Éramos assassinos, éramos roubadores, éramos do mundo. Mas quando Barrabás é solto pela lei, ele está inocente, não está? Se o Pôncio Pilatos, que era o procurador de Roma, o governador, inocentou ele, perante a sociedade ele está inocente. Bateu o veredito para que o Cordeiro morresse e justificasse a humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir uma palavra. Eu vou falar para vocês hoje sobre a existência de Deus. Falar um pouquinho da existência de Deus, porque há uma questão no mundo, Deus existe, Deus não existe, e fica as pessoas querendo provar que Deus não existe, e a igreja querendo provar que Deus existe, então vamos ver, analisar no que eu vou falar aqui hoje, se Deus existe ou não. E no final da pregação, eu quero mostrar para vocês um sinal que aconteceu hoje, de que Deus existe. Eu entrei no culto, aconteceu o sinal, eu falei, Deus existe, porque não tem como, humanamente falando, aconteceu o que aconteceu hoje. Amém? Então eu faço a pergunta para você, Deus, Ele existe mesmo? Deus existe mesmo? Quem é Deus? Alguém fizesse uma pergunta para você, quem é Deus? Onde Deus está? A pergunta.
Deus existe sim. Quem é Deus? É um ser supremo. Mas onde Deus está? O que você responderia? Fazendo um questionamento para a nossa mente, depois nós vamos respondendo nessas perguntas. Onde Ele está? Eu posso tocá-lo? Posso tocar? Eu posso vê-lo? Será que eu posso ver Deus? Sim ou não? O que você acha? Você acha que Ele existe? Quem crê? Amém? Quem é Deus? E onde Ele está? Eu posso tocá-lo? Amados, a Bíblia, falando aqui da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, ela fala que Deus existe. Fala e afirma, sobre a existência de Deus. Gênesis 1:1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a própria Bíblia, ela já fala que existe Deus e que Deus criou os céus e criou a terra. Também o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, vai falar que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, ele está falando que existe Deus, que existe um ser, que existe o Senhor Criador. Amém? Os apóstolos, eles também testemunharam sobre a existência de Deus. Os apóstolos falaram sobre a existência de Deus. Há um episódio que está ali o apóstolo Pedro e o apóstolo João, e eles estão indo no templo fazer a oração na hora nona, que era a hora da oração, que eles subiam ao templo. E chegando na porta do templo estava um homem que era coxo, que ele não andava, estava ali desde o seu nascimento, ele não andava. E quando Pedro e João passam, aquele homem fala assim: me dá uma esmola, me dá um dinheiro. Pedro vira para ele e fala assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. E aquele homem, na hora, que era uma pessoa que não andava desde o seu nascimento, ele levantou, ele deu um pulo e levantou. E entrou no templo, pulando e glorificando a Deus. Quem já no R.S. Soares, lá, quando as pessoas são curadas, ele fala para a pessoa pular. Não, corre para lá então, corre para cá. Você não pode levantar o braço, levanta agora, vira para o leito. E esse homem, ele fez isso lá no templo, ele foi pulando, para você ver, foi curado, ele não só andou, mas ele foi pulando. A Bíblia fala, depois você lê lá tranquilo. Ele foi pulando, glorificando a Deus. Só que é o seguinte, a multidão viu o que aconteceu e começaram também a glorificar a Deus por causa do milagre. Aí os principais da cidade, abre comigo lá para você ver, em Atos capítulo 3. Os principais da cidade acharam ruim, porque o nome de Jesus estava sendo glorificado. Atos, capítulo 3. Versículo 9. Atos 3, versículo 9. Vai falar assim, quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram perplexos e admirados pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e a João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. No entanto, vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um assassino. Mataste o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vede e conheceis, foi curado. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde.
Amém? Então Pedro aqui ele vai dar testemunho de Jesus. E ele vai falar que, quem vocês mataram na cruz, ele ressuscitou dentre os mortos e curou agora este homem. Aí lá no capítulo 4, Pedro então, as autoridades da cidade começaram a interrogar Pedro por que ele estava fazendo aquilo e ordenaram que eles não falassem mais no nome de Jesus, porque eles sabiam que aquilo ia propagar o nome do Senhor. Aí lá no versículo 18, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo algum falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Aí Pedro vai responder, responderam, porém, Pedro e João, julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus? Versículo 20, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? Então, amados, os apóstolos, eles deram testemunhos de que existe um Deus, de que existe o Senhor e que curou aquele homem. Paulo também, quando ele vai passar lá por Corinto, quando ele está passando por Corinto, não, por Éfeso, ele chega numa região, ele encontra os irmãos lá e pergunta para os irmãos, vocês foram batizados? Aí eles falaram assim, a gente conheceu o batismo de João. Paulo então vai falar para eles, certamente João batizou para o arrependimento, o batismo de João é o batismo de arrependimento, e Paulo vai falar assim, mas vocês vão receber uma coisa diferente agora, e pôs as mãos sobre ele, e no nome de Jesus vocês sejam batizados, e todos falaram em língua e profetizaram. Então Paulo começou a dar testemunho também de Jesus, que existe um Deus que é verdadeiro, amém? E que tem poder para curar, aleluia. Irmãos, se você não entende muito a situação da sua vida, a gente precisa entender que nós somos cristãos, cremos num Deus vivo, temos a certeza de fé no Senhor, mas a gente é humano. Nós estamos sujeitos às coisas dessa vida. As pessoas culpam a Deus por alguma coisa que aconteceu na casa, mas a gente esquece que a gente é humano, parece que a gente está flutuando, né? A gente é crente, estamos flutuando nesse mundo. Não acontece nada. Passa um sinal vermelho para você ver, você encontra com o outro, você bate o carro, arrebenta tudo, você é humano. Não é? Não é verdade? Então a gente não pode esquecer disso. Claro que é triste às vezes passar por alguma situação difícil, mas a gente é humano, a gente está sujeito às coisas aqui deste mundo. Outra pessoa também que deu testemunho de Deus foi um homem chamado Estevão. Estevão, ele vai defender a fé, e as autoridades ali, os fariseus, ficaram bravos com que ele fala. O que eles fazem? Tira Estevão para fora da cidade e vai apedrejar Estevão. Estevão sendo apedrejado, ele olha para o céu, gente, e ele vê Jesus lá no céu, e ele fala assim, eis que vejo os céus abertos. Volta comigo para você, vai um pouquinho para frente, Atos. Atos capítulo 7, versículo 54. Importante a gente ler essa passagem, que ela é muito bonita. Atos 7, 54. Ouvindo eles isto, iraram-se em seus corações e reagiram e rangiram os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Olha a visão que ele teve, viu o Filho de Deus em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele, e expulsaram da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Está vendo, irmão? Ele viu Jesus. Estou com dificuldade de ler aqui agora, que eu entendi, esqueci do óculos. Engasgando para ler, esqueci do óculos. Mas olha, ele deu testemunho que viu o Filho de Deus. Ali, gente, morrendo, né, sendo apedrejado. Só que eles taparam o ouvido, não quiseram ouvir sobre o Filho de Deus e mataram Estevão.
E na hora que ele vai morrer, ele fala: Senhor, não é imputes, né, esse pecado, quer dizer, não dê crédito, perdoa o pecado desse povo que está me apedrejando. Olha a oração, o coração dele, né? Ainda pediu para Deus perdoar o que eles estavam ali fazendo com eles. Amém? Então, amados, as Escrituras, elas não procuram afirmar a existência de Deus. Se for provar a existência de Deus para uma pessoa através da Bíblia, você não vai conseguir. Porque a propósito da Bíblia não é provar a existência de Deus, é mostrar o caminho da salvação para o homem, que é Jesus. Esse é o maior propósito da Bíblia. E como que a gente vai, então, perceber a existência de Deus? A existência de Deus é a maior manifestação, gente. Olhe para você. Deus falou: façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando você olha no espelho, você enxerga a existência de Deus. A perfeição que é o ser humano, né, não tem como uma explosão, uma reação química formar tudo que está em você. Todas as ligações, os neurônios, os nervos, tudo de movimento, questão de pensamento, sentimento, não tem como produzir. Por exemplo, o ser humano pode reproduzir um robô, mas o sentimento ele não vai conseguir produzir. Como que vai reproduzir um sentimento? Através de uma máquina? E é algo particular que tem, né, no ser humano. Os sentimentos, a questão espiritual, é uma questão do ser humano, porque a gente é semelhante a Deus. Mas também a natureza, ela expressa a glória de Deus. Você sabe, na aula de louvor da oração, eu falei, as primeiras manifestações de música que aconteceu, o homem reproduziu o som da natureza. O primeiro instrumento criado foi a flauta, porque eles usavam os ossos que tinham furo e conseguiam tirar sons dali. A flauta foi o primeiro instrumento a existir. Mas o que eles representavam nesses sons? Os sons da natureza, o som do vento, o cantar do sapo, é o coachar do sapo, né? Todos esses sons assim, gente, o barulho das águas. E o homem então fazia suas festas e reproduzia esses sons. Para você ver por quê? A música ela vem de Deus, a manifestação ela vem de Deus. Por mais que tenha as letras erradas, mas o som é de Deus, amém? O som é de Deus. Não há limite, eu já falei que não há limite para instrumento na igreja. Às vezes os irmãos ficam meio... As pessoas falam, mas não pode tocar pandeiro na igreja, não pode tocar... Irmãos, não há limite, porque o som, ele vem de Deus, amém? O som foi de Deus. Sabe outra representação de música que um homem criou? A batida do coração. Aí fez a reprodução do batuque. Se você estudar a pré-história, você vai ver que as manifestações de música veio assim. Então, existe Deus através da natureza. Salmo 19, versículo 1 e 2, vamos provar na Bíblia? Que a natureza, ela manifesta a glória de Deus. Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1, vai falar assim, ó: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, estende a sua voz e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus, pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu aposento e se alegra como um herói a correr o seu caminho, vai de uma extremidade dos céus até a outra, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? Então, para você ver, os céus declaram a glória de Deus. Quer provar a existência de Deus? Olha ao redor da natureza, gente. Elas vão declarar, vão manifestar, né, a glória de Deus. Agora, como que nós percebemos, como nós percebemos a existência de Deus em nós? Eu creio em Deus, eu sei que Deus existe, mas como eu percebo a existência de Deus em mim?
nós percebemos, a revelação, né, da existência de Deus pela fé. E eu vou mostrar para você que a fé não é uma questão intelectual, ela é uma questão moral. Mais para frente eu vou falar disso. Mas pela fé nós entendemos e cremos que Deus existe. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer, né, que a pessoa, para se aproximar de Deus, é necessário que ela creia que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Ou você acredita que Deus existe, você vai conseguir chegar perto dele, pela fé. A Hebreus 11:6 vai falar, aquele que quer se aproximar de Deus, né, pelo menos tem que acreditar que Ele existe, que é presenteador daqueles que o buscam. Olha que bênção, irmãos, você crê em Deus, você vai chegar até Deus, Ele vai presentear você, porque é presenteador, né, daqueles que o buscam. Aleluia. Só nisso já podia ir embora, né? Nosso Senhor é presenteador daquele que busca. Então, se eu estou buscando, eu vou receber um presente de Deus. Aleluia. Mas o que vai garantir, então, que Deus, né, existe e como eu vou provar aqui a sua existência? Como que eu vou garantir, então, que Deus existe e como que eu vou provar essa existência dele? Eu creio, eu cheguei perto dele, eu sei que ele existe, mas como que eu vou garantir mesmo que Deus existe de verdade e vou provar a existência dele? Vou falar para você aqui alguns pontos. Primeiro ponto, é um conhecimento experimental. Para eu acreditar, para eu ter a certeza de que Deus existe, eu preciso ter um conhecimento experimental. É como assim, se você chegar para um cientista e falar para ele assim, o átomo não existe, a molécula não existe, o que ele vai falar para você? Fala, você está errado, ela existe. Aí você vai falar para o cientista assim, mas prova para mim então que existe um átomo, que existe a molécula. Ele vai falar, vem aqui para você ver a minha experiência. Oh, glória a Deus. Porque você não enxerga, está aqui um objeto sólido, está o átomo, está a molécula do objeto. Mas você enxerga o átomo aqui, que é a menor partícula, você enxerga. Mas como que a gente sabe que existe? Por causa da experiência científica. A ciência prova tudo através do experimento. Quer provar, quer saber se Deus existe? Experimente, aleluia. Através da experiência, irmão. Às vezes a pessoa do mundo fala, mas prova para mim que Deus existe. Fala, para você saber que Deus existe, você tem que experimentar. É como a ciência. O cientista vai falar para você, não, olha aqui a minha experiência. Então você vai falar para a pessoa, olha, Deus existe, mas você tem que experimentar. Porque só através da experiência que você vai enxergar Deus na sua vida. E muitos irmãos estão aqui na igreja, conhecem a palavra, gente, mas não conhecem a Deus, porque não experimentaram ainda. Está aqui, ouve a palavra, acha bonito, mas não experimentou. Aleluia. Não experimentou. E Deus chama você hoje para a experiência com Ele. Deus chama você para a experiência. Quer saber se Deus existe? Experimente. A gente já discutiu algumas vezes sobre a oração. Que oração não necessariamente é aquela que você dobra o joelho, você dobra o joelho e você vai orar ali e tal. Porque a oração pode ser feita num carro, pode ser feita em qualquer lugar que você está andando. Você faz a oração e tal. Mas eu vou falar uma coisa para você, meu querido. Se você está lavando louça com a sua mulher, na sua casa, você está tendo comunhão com a sua mulher? Sim ou não? Você está lá, lavando louça com a sua mulher na sua casa, você está tendo comunhão com ela naquele momento? Tá, porque os dois estão juntos ali, não é verdade? Mas qual a probabilidade de vocês partir para uma relação naquela hora? De rolar alguma coisa com a sua mulher naquela hora? Está lavando louça? Nenhuma. Agora, quando os dois entram no quarto, um casal, que os dois estão juntos, íntimos, a relação vai ser profunda e vai acontecer alguma coisa lá. Aí eu falo para você, se o seu carro estraga, você está na estrada, seu carro estragou,
E os carros antigos, né, o pessoal brinca que consertava com alicate, um pedaço de arame, arrebentava o cabo do acelerador lá, ia lá, arrumava e vinha embora, não é verdade? Ou se para um carro que é de injeção eletrônica agora, mais novo, o que você tem que fazer? Você tem que ligar para alguém, a pessoa vai lá na estrada e faz um conserto, né? Faz o conserto e você vem embora. Só que em muitos casos, o conserto é o suficiente só para chegar em casa e não para continuar rodando. Só que, pensa bem, naquele momento que você está voltando, que você está lavando louça, é um momento de comunhão, é um momento gostoso, tal. Mas não é o ideal é a intimidade no quarto. O momento que a pessoa vai lá, ou até mesmo você dá um problema com o seu carro na estrada, você conhece o seu carro, você vai e arruma, consegue chegar em casa. Naquele momento você foi o mecânico, não foi? Que você consertou o carro. Você fez o papel do quê? Do mecânico. Mas o ideal é que o carro entre na oficina para fazer o reparo. Acho que vocês já estão entendendo o que eu quero falar. Eu posso orar no carro, eu posso orar andando na rua, mas não é a comunhão plena. A comunhão é aquela que você dobra o joelho, aleluia. Alabaçuia, alabás. A comunhão é aquela que você dobra o joelho, porque ali é a oficina, ali é o reparo, que vai fazer você andar muitos dias. Você pode ir lá com a sua mulher lavar a louça, está tendo comunhão, mas o ideal é os dois sozinhos, num lugar separado. Jesus falou, quando orares a teu pai, o que você vai fazer? Vai entrar no seu quarto, vai fechar a porta e orará a seu pai em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Podemos orar em qualquer lugar? Podemos, mas o ideal é a separação. Por exemplo, você precisa de um objeto de madeira na sua casa, por exemplo, para apoiar alguma coisa. Você faz um objeto lá e apoia aquele negócio. Naquele momento você foi um marceneiro, porque você mexeu com a madeira, você consertou e tal. Mas os melhores móveis saem de onde? Da marcenaria. Quando a madeira entra dentro da marcenaria, que ela é trabalhada, né, que ela é feita, envernizada, aí sai o móvel perfeito. Por quê, irmãos? Porque na oficina que é o lugar. Amém? A oficina da oração que é o lugar. Que você vai experimentar mais de Deus. Não que você não possa orar fora, mas o ideal é que você tire o tempo. Que você separe aquele tempo para Deus. Amém? Então a existência de Deus nós provamos ela pelo conhecimento experimental. A Bíblia fala da história de um homem chamado Nabucodonosor, que ele até bendizia um pouco ao Deus de Daniel, por alguma experiência que ele teve. Mas chegou um dia que ele teve um sonho. Ele sonhou que ele viu uma árvore grande que crescia, e deu folhas bonitas àquela árvore. E todos os animais vinham embaixo daquela árvore, todos os animais tinham alimento embaixo daquela árvore, e aquela árvore refugiava muitos animais ali. Só que ele viu no sonho que desceu um vigia do céu, e aquele vigia falou assim, corta esta árvore, mas não corta tudo, deixa o tronco e a raiz, e espante todos os animais que estão embaixo dela, e sacuda todas as folhas desta árvore. E Nabucodonosor então acordou e ficou perturbado com este sonho. E ele vai mandar chamar então os sábios lá da Babilônia para tentar decifrar o que significava esse sonho. Vão lá comigo em Daniel capítulo 4. Só que ninguém pôde interpretar aquele sonho. Então ele vai chamar Daniel, porque ele sabia que Daniel tinha algo diferente, que poderia então decifrar o que ele tinha sonhado, né?
olha o versículo 13, Daniel capítulo 4, versículo 13, vai falar assim, ó: estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, quer dizer, ele viu a árvore, né? E eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. O tronco com as suas raízes, porém, deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, da erva do campo seja molhado do orvalho dos céus, e a sua porção seja com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado um coração de animal, e passem por sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, até o mais baixo dos homens constituiu sobre eles. Para você ver o sonho que ele teve. Aí ele vai chamar então os sábios, ninguém conseguiu interpretar aquele sonho, e o profeta Daniel então vai falar para ele: olha, rei, o sonho é porque o seu coração é soberbo, resumindo com as minhas palavras, e você vai ser tirado do meio do seu povo, do seu reino, por 7 tempos, até que você reconheça que Deus é Deus nos céus. E passado 12 meses, aconteceu exatamente isso. Nabucodonosor, ele perde o entendimento, ele vira um animal, se comporta como um animal, cresceu o cabelo, cresceu as unhas, e ele viveu fora do reino dele. Passado então 7 anos, ó, para você ver lá no versículo agora, no versículo 34, ó: ao fim daqueles dias, porém, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos dos céus, tornou-me a vir ao meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, quer dizer, eterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera no exército dos céus, e nos moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, ou lhe dizer: que fazes? No mesmo tempo voltou-me a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Então, ele passou por essa experiência. No fim dos 7 anos, ele reconheceu que Deus, ele era o Rei eterno, e ele foi restabelecido no reinado dele. E ele fala: agora eu, Nabucodonosor, eu reconheço que realmente Deus é Deus nos céus, e que abate aquele que é soberbo. Conhecimento, gente, experimental. Perguntasse para Nabucodonosor: você conhece a Deus? Você crê que Deus existe? Ele ia falar com toda certeza, por causa da experiência. Amém? Irmãos, não deixe ninguém tirar a sua fé, não. Você tem experiência com Deus ainda. Mantenha a sua fé, que o mundo vai querer tirar, vai querer sugar a sua fé. Através também de uma relação íntima, espiritual com o Senhor, você mantém, fortalece mais a crença de que Ele existe, de uma relação íntima com Ele. Olha o que Jó falou, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei quem verdadeiramente o Senhor é, porque ele teve uma relação com Deus, passou por uma experiência e aumentou ali a intimidade dele com Deus. Salmo também 25:14 vai falar assim, ó: o segredo do Senhor são para aqueles que o temem, Ele fará saber toda a sua vontade. Amém? Relação íntima, meu querido, com Deus, relação com o Senhor. A gente vive muito naturalmente, perdeu-se um pouco assim, a intimidade com Deus. A gente está vivendo natural, vem, ouve a palavra, volta para casa, vive da mesma maneira em relação a Deus, lê um versículo até, mas não tira aquele tempo de intimidade com Deus mesmo, para conhecer o Senhor. A gente vê também que Deus existe na história humana. Pela história humana você entende que Deus existe por tudo que está acontecendo no mundo. E eu quero trazer para você um exemplo da Raabe, quando os espias,
eles invadem ali, eles vão espiar a terra, né, de Jericó, e eles entram na casa de Raabe. E Raabe esconde aqueles homens, e na hora deles irem embora, Raabe vai falar, olha para você ver o que Raabe vai falar. Ela vai falar assim, ó, eu sei, todos os moradores aqui da nossa cidade estão com medo por causa do Deus de vocês. Não falou por causa dos espias, falou por causa do Deus. Falou assim, porque sabemos como o Deus de vocês vencer os reis, vencer os 2 reis lá no deserto. Nós sabemos que o Deus de vocês secou as águas do Mar Vermelho. Ela vai falando. Agora jura no nome do Deus de vocês, que vocês vão proteger a minha família. Então, ela podia falar assim, nós sabemos como vocês passaram o Mar Vermelho, nós sabemos como vocês venceram os reis no deserto, mas não, ela fez referência a Deus, porque ela reconhecia, através da história de Israel, que havia o Senhor Todo-Poderoso que operava em favor daquele povo. Amém? Então, na história humana, a gente vê que Deus, ele existe, e é presenteador, viu? Presenteador. Nós vemos também Deus na criação. Eu já falei que em relação à natureza, os animais, até tem uma historinha que um homem chegou e falou para o outro assim, Adão era inteligente, né? Não é, Adão era inteligente. Mas era fácil Adão dar os nomes dos animais, porque não existia nenhum nome, então ele foi inventando. Esse aqui vai ser o leão, esse aqui tem cara de gato, esse aqui tem cara de cachorro, esse aqui é macaco, e foi dando os nomes. Aí a outra pessoa falou assim, não, de fato, é verdade. Porque não existia o nome, então ele criou o nome. Mas o difícil é ele ter chamado de novo todos os animais pelo mesmo nome, né? Pensa bem, quantos animais não tem na Terra? Ele deu o nome lá, 500 mil animais. Chegou lá no último, ele voltou de novo. Esse é o leão, esse é o macaco. A inteligência dele era, como que ele decorou. Pensa bem, você pegar 500 mil itens, dar um nome para cada um desses itens, a hora que você voltar, você chamar o primeiro pelo mesmo nome que você deu, o segundo. A pessoa, não, é verdade. Adão era inteligente mesmo. Ele tinha 100% comunhão com Deus. Isso porque não tinha mulher, né? Que se tivesse a mulher, tem um videozinho que mostra lá que ele dá o nome para o leão, a mulher fala assim, mas leão? Mas que nome estranho. Ele não ia conseguir. Brincadeira, viu, gente? Outra evidência aqui da existência de Deus, gente, é na natureza humana. Na sua natureza. Que você é um espírito, né? Você é uma alma e você é um corpo. Então, na natureza sua, Deus existe. Por quê? Falei para vocês, a fé, ela é uma questão moral e não intelectual somente. Nós acreditamos em Deus pela fé, mas a manifestação da fé, ela é moral, ela não é só na mente. Para você ver, o homem, ele dispõe de uma natureza moral, e sua vida ela é regulada por conceitos de bem e mal. E esse conhecimento ele é chamado de consciência. A sua vida, ela é feita pelo conhecimento do bem e do mal, chamado de consciência. Todo ser humano tem uma consciência. Romanos, capítulo 2, versículo 15. Aqui o apóstolo Paulo vai falar. Romanos, capítulo 2, versículo 15. Olha o que a Bíblia vai falar. Eles mostram que a exigência da lei estão gravadas no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Está vendo? A consciência, ela acusa você, defendendo ou mostrando, você está errado. Então, uma pessoa que não conhece a Deus, pela consciência, ela sabe, ela tem discernimento entre o bem e o mal. Gente, isso é particular do ser humano, o animal não tem isso. Só o ser humano tem essa consciência. Então, por isso que eu falo para você que a fé é uma questão moral. Por quê? Eu creio em Deus? Creio. As minhas obras
vão manifestar. Então, o meu comportamento vai manifestar a existência de Deus. Uma pessoa que diz que crê em Deus, mas não vive como Deus, ela não crê nada. É o que o Tiago falou, que a fé ela é morta, né? A fé sem obras, ela é morta. Então, manifestamos a existência de Deus através da nossa conduta. E você sabe, ontem eu falei na aula, que houve uma briga entre o calvinismo e os arminianos. Por quê? A doutrina calvinista, ela defendia então a salvação pela predestinação, e os arminianos não, falavam que o homem ele era sujeito ao pecado, ele tinha que se arrepender, ele tinha que se converter. Então os arminianos falavam assim, que a eleição dependia da fé da pessoa. Ela tinha que crer para ser eleito, tinha que aceitar Jesus, vamos dizer assim. Eles acreditavam que a expiação, ela vinha só também através do arrependimento. Não é Deus que determinava o arrependimento. Não é Deus que determinava a salvação da pessoa. Eles acreditavam no auxílio do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Um homem sem o Espírito Santo não conseguiria fazer a vontade de Deus. E é verdade, né? A gente precisa do Espírito Santo. Que a graça, também os arminianos, que a graça, ela era resistível. Então, por exemplo, assim, se eu não quiser receber, eu não recebo, eu posso decidir, eu tenho o livre-arbítrio para receber. E defendia também sobre a resistência ao pecado. Eu posso resistir, gente, eu posso decidir na minha vida não pecar. Mas isso não me livra de cair um dia. Eu posso resistir ao pecado, mas eu estou sujeito a cair. Estou sujeito a errar e a pecar. Agora, o calvinismo já defendia que a salvação era predestinada por Deus e que tinha a expiação também, o perdão dos pecados, já estava tudo certo. Então, a pessoa já nascia ou salva ou condenada. Acreditava-se nisso. Aí houve uma reunião, houve um sínodo de Dort, uma cidade da Alemanha, para decidir as ideias do calvinismo, contra os arminianos. Então, nesse concílio, foi-se decidido 5 pilares que depois fundamentou o capitalismo, o sistema capitalista nosso. Já que vocês vão entender onde que eu quero chegar. O sistema capitalista nosso de economia hoje, gente, por mais assim, equivocado que esteja a doutrina calvinista dos crentes, mas os crentes abençoaram a sociedade. Amém? A igreja abençoou a sociedade. Por quê? Capitalismo é ruim, é muito injusto, mas vai viver embaixo de um socialismo, então, que é um ditador, que você não tem voz para nada. Cara que domina tudo. Pelo menos aqui a gente pode negociar, né? O sistema que a gente vive hoje. Então, 5 pontos que foi decidido, então, nesse concílio de Dort. O primeiro é o ascetismo, que é a disciplina. A disciplina. O segundo é a parcimônia, que é a precaução. O terceiro, a discrição, que era o discernimento entre o bem e o mal. O quarto, a poupança, que era a acumulação. E o quinto, a vocação, que era o chamado. Então, isso foi decidido nesse concílio de Dort, baseado nas ideias do calvinismo. E a partir daí, então, influenciou a criação do sistema capitalista. Por quê? O primeiro, o ascetismo, a disciplina. Eles pensaram, não, a gente precisa ter disciplina e administrar melhor os bens, as produções do mundo, para que haja uma melhor negociação. Depois, eles falaram da parcimônia, que é a precaução. Espera aí, tem um risco de... o pessoal que trabalha no banco sabe, né? Tem um risco de crédito, pode emprestar o dinheiro, tem um risco de crédito. Então, eles começaram a analisar isso. Qual é o risco dessa transação? Que é a precaução. Depois, a discrição, que era o discernimento entre o que era bom e o que era mal. Depois, eles falaram, então, da acumulação, da poupança. Daí, dessa época, vem essa ideia. Você ganha tanto, você não pode gastar tudo. Você tem que ter uma poupança. E, depois, a vocação, que era o chamado. Era o trabalho em si. Daí, gente, vem também o termo vagabundo. Quem que era o vagabundo? É aquele que estava fora da vocação. Aquele que não trabalhava.
Ganhasse pouco ou muito, era importante o homem estar trabalhando porque ele estava dentro da vocação. Mas por que essas ideias eram do calvinismo? Pelo seguinte, eu nascia, eu não sabia se eu estava condenado ou não. Se eu soubesse, se eu nascesse, soubesse que eu estava condenado, eu ia pintar e bordar, eu já estou condenado mesmo. Agora, se eu nascesse, se eu tivesse nascido e soubesse, não, eu já estou salvo, mesma coisa, eu ia pintar e bordar, porque eu já estou salvo mesmo. Só que é o seguinte, você nascia, né? Você nasce e você não sabe se você está condenado ou não. Aí, para manifestar a fé em Deus na salvação, era aplicado, então, esses 5 pilares. Porque eu não sei, então é melhor eu garantir. Eu vou viver conforme a minha fé. Eles manifestavam essa fé moral, que era a disciplina, né? A precaução, o discernimento, a acumulação e a vocação. Amém? Então, a nossa fé, gente, ela é moral. Você manifesta a sua fé através das suas obras, das suas atitudes. Glória a Deus. Deu para aprender um pouquinho? Quem é Deus, então? Se a pessoa perguntasse para você, quem é Deus? Irmãos, Deus é Espírito. Deus é eterno. Deus é imutável. Em sabedoria, Ele tem poder. Ele é santo. Ele é a justiça. Ele é a bondade. Ele é a verdade. Deus é Espírito. Amém? Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E Deus, sendo Espírito, Ele colocou o Espírito do homem, onde é manifestado, então, o novo nascimento. Isso que Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, para você entrar no reino dos céus, é necessário você nascer de novo. Nicodemos falou assim, mas como que eu vou entrar? Como que eu vou entrar no reino de Deus? Eu tenho que voltar no ventre da minha mãe? Ele falou assim, não, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então, amados, se você quer nascer do Espírito agora, para conhecer a Deus, Jesus falou assim, o Evangelho de João fala assim, que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos nascidos não da carne e nem do sangue, mas da vontade de Deus. Aleluia! Amém? Deus prova no nosso espírito, Paulo escreve aos Romanos, que somos filhos de Deus. Irmão, essa maior convicção nossa é no Espírito. Amém? Porque Ele é Espírito. E eu quero deixar para você aqui. Olha que interessante, né? Eu quero deixar para você o seguinte. 3 promessas para quem é filho. Para eu encerrar minha pregação, eu queria que o grupo de louvor já pudesse estar aqui. A gente vai cantar de novo, grande ao Senhor, na hora que eu encerrar a pregação. Mas quero falar para você, irmãos, Deus existe. Eu vou mostrar para você porque Deus existe. Alguém tem uma caneta vermelha aí? Presta para mim ler. A caneta vermelha. O que eu vou fazer com a caneta, né? Caneta vermelha. O André que emprestou a caneta aqui para mim, certo? André, algum momento eu peguei essa caneta de você? Está aqui ao vivo, gente. O André está aqui. Eu não peguei a caneta dele. O versículo que eu anotei para falar, para encerrar a pregação, ele está escrito de caneta vermelha. Eu fiz a pregação, gente, eu anotei a pregação inteirinha com caneta azul. Mas na hora que eu fui anotar os 3 últimos versículos que eu queria encerrar a pregação, alguma coisa veio no meu coração, uma nota de caneta vermelha. E eu anotei de caneta vermelha, eu entrei no culto, não peguei caneta lá, sentei ali. E o pastor Flávio, quando... Deus é maravilhoso, né? Quando ele começou a oração aqui, engraçado que a gente faz uma oração inicial, a gente faz, Senhor, abençoa, tal, Senhor é presenteador, faz isso. Mas o pastor Flávio, ele deu ênfase em um versículo, na oração inicial. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, e encontrareis descanso para as vossas almas.
Irmãos, está aqui anotado. Mateus, primeiro versículo, ó, Mateus 11, versículo 28. A hora que ele entrou e falou o versículo, Senhor, o Senhor existe. Irmão, fala para mim, é coincidência? E eu quero deixar para você então, vinde ao Senhor. Jesus está falando hoje, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu sou Deus. Eu sou Deus em sabedoria, eu sou Deus eterno. Gente, não deixe a sua fé por nada, não troque a sua fé por nada, porque Deus existe. Ainda que muita gente fala aí fora, que Deus existe, vocês estão perdendo tempo, não importa. Não importa, porque Ele existe, aleluia. O seu Espírito prova isso, porque Ele pula dentro de você. E se você nunca sentiu isso, tira um tempo com Ele íntimo, na oficina. Não é andando na rua, não, na oficina. Porque é ali que você vai ter o conserto total. É na oficina e vai te fazer caminhar por muitos dias. Aleluia. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas sobre vocês o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. E encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia. Meu querido, receba do Senhor aqui nesta manhã. Que o Senhor te dê força, te dê graça para continuar seguindo com fé, firmes no Senhor. Continuar mesmo prosseguindo, porque o último versículo agora: eis que venho sem demora, e o meu galardão. Gente, está anotado aqui, Apocalipse 22. Eis que venho sem demora. Está aqui anotado, a prova aqui, está anotado o versículo, Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo. E o versículo 20 fala: eis que cedo venho, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Amém. O Senhor virá para você, meu querido. Confia e creia. Vamos cantar em nome de Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. 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 Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos, glória a Deus. Recebeu a palavra aí, amém, aleluia. Maravilha. Só duas coisinhas aqui para falar para os irmãos. Eu sei que ele pegou um ponto aqui do calvinismo para trazer uma explicação sobre a fé moral. Mas os irmãos não se confundam, nós não somos calvinistas, nós não cremos no calvinismo não, viu, irmão? Fiquem em paz aí. Nós cremos que Deus quer que a gente persevere na fé, tá? Que a gente pode falar, não quero não, que a pessoa não nasce escolhida já, não, Deus escolheu esse para o inferno, esse para o céu. Não, nós não cremos assim não, tá? Só para vocês entenderem, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para os irmãos, que eu esqueci de falar durante o aviso aqui. Sábado, dia 24, sábado que vem, das 8 horas ao meio-dia, vai estar lá, nessa semana toda, né? Tem um projeto dos pastores, Projeto Cristão Itajubá Delivery, mas com amor. O que é isso? É um projeto que até o prefeito também está envolvido nisso, pessoal aí, mas a igreja que está envolvida, né? Principalmente os pastores da Copa Mir. Quem mais queira também, né? E pediu para a gente divulgar na igreja. Quem quiser levar um alimento para ajudar os carentes, né? Tá uma carência aí, uma situação em alguns lugares muito difícil. Então pediu-se que a igreja se movesse em Itajubá para ajudar essas famílias. Então, sábado que vem das 8 ao meio-dia, lá no Sambódromo, no Louvódromo, vai estar um pessoal esperando para receber alimentos que nós estaremos levando lá. Tá bom? Se você puder contribuir, 1 quilo de alguma coisa, 5 quilos, sei lá o que, sábado que vem, das 8 ao meio-dia, lá no Louvódromo, no Sambódromo, vai estar um pessoal da igreja lá, recebendo esse alimento. Tá bom, meu irmão? Amém? Glória a Deus. Então é o mover da igreja em Itajubá, para ajudar famílias que estão por aí, por causa da situação da pandemia, em estado difícil.
pediram então que a igreja se movesse, e a igreja está se movendo. Nós contamos aí com os irmãos, aí, com carinho dos irmãos. Quem tiver dificuldade, pastor, para ir lá, não sei o quê. Quiser deixar na igreja também, deixa, fala o objetivo que é, a gente depois põe no carro, leva lá também, não tem problema nenhum não, tá bom? Mas no mais, uma semana abençoada para vocês. Se você quiser participar do culto das 5, né, online, né, porque para dar espaço para outra turma vir. Mas daqui a pouco tá lotado de novo, amém? Aleluia. Você não está com saudade aí da turma junto aí de você? Mas uma semana abençoada para vocês, semana de vitória, cheio da presença do Espírito Santo, cheio da bênção do Senhor. Não desista, não recue, siga em frente. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, obrigado por tudo, bendito seja o teu nome. Segura, Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor é real, o Senhor existe, aleluia. A maior prova é nós mesmos, é tudo. E cada um com a sua experiência também. Mas glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Segura em nossas mãos, dirige tudo. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém. E todos digam Amém. com alegria, todos digam Amém. Cumprimento o irmão de longe aí. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Deus abençoe vocês aí das mídias. Abraço para vocês, Deus abençoe, abraço. Queremos